Olá, pessoal! Vocês já imaginaram como seria ver uma das cidades mais sagradas do mundo em ruínas? Hoje, vamos voltar no tempo para o ano 70 d.C., um período de tumulto e destruição. Vamos explorar a dramática e devastadora queda de Jerusalém, um evento que mudou para sempre a história do povo judeu e deixou marcas profundas no Império Romano. Prepare-se para uma jornada cheia de batalhas intensas, sacrifícios inimagináveis e transformações que ecoam até os dias de hoje. Não perca essa história fascinante e cheia de reviravoltas. Primeiro, vamos entender o cenário. A Judéia estava sob domínio romano desde 63 a.C. Os romanos inicialmente permitiram que os judeus tivessem alguma autonomia, mas com o tempo, começaram a cobrar mais impostos e a interferir na política e religião locais. Isso deixou a população judaica muito insatisfeita. Existiam várias facções entre os judeus, como os fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Cada grupo tinha suas próprias práticas religiosas e opiniões sobre os romanos. Os zelotes, por exemplo, eram contra os romanos e defendiam a revolta armada. Em 66 d.C., as tensões aumentaram quando uma disputa entre judeus e gregos em Cesareia levou à violência. Os romanos responderam de forma brutal, o que fez com que os judeus em Jerusalém se revoltassem, expulsando a guarnição romana e declarando independência. No início, os judeus conseguiram algumas vitórias importantes. Eles tomaram Jerusalém e forçaram os romanos a recuar. Mas o imperador Nero enviou o general Vespasiano para esmagar a revolta. Vespasiano e seu filho Tito começaram uma campanha para retomar a região, conquistando várias cidades rebeldes. Após a morte do imperador Nero em 68 d.C., o Império Romano passou por um período de grande tumulto chamado Ano dos Quatro Imperadores. Durante esse tempo, houve uma rápida sucessão de líderes até que Vespasiano foi proclamado imperador em 69 d.C. Com isso, seu filho Tito assumiu o comando da campanha na Judéia. Em 70 d.C., Tito cercou Jerusalém. A cidade estava fortemente defendida pelos judeus, mas o cerco romano foi implacável. O cerco durou vários meses e causou enorme sofrimento aos habitantes da cidade, que enfrentaram fome e doenças severas. Finalmente, os romanos conseguiram romper as defesas e invadir Jerusalém. Eles incendiaram e destruíram o Templo de Jerusalém, que era o centro da vida religiosa judaica. Esse evento foi extremamente traumático para os judeus e teve um impacto profundo, mudando para sempre a prática religiosa judaica. Destruição de Jerusalém. A destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C. foi um evento extremamente importante. O templo era o centro da vida religiosa judaica, e sua destruição marcou o fim do Segundo Templo. Sem o templo, os judeus tiveram que adaptar sua prática religiosa, o que levou ao desenvolvimento do judaísmo rabínico, que se baseia mais nas escrituras e nas sinagogas do que nos sacrifícios no templo. A última resistência significativa durante a primeira revolta judaica aconteceu na fortaleza de Massada. Um grupo de zelotes, liderado por Eleazar ben Yair, refugiou-se ali. Os zelotes foram uma facção judaica que lutava ferozmente contra o domínio romano. Por 3 anos, eles resistiram bravamente ao cerco dos romanos. Os romanos construíram uma enorme rampa de cerco para conseguir invadir a fortaleza. Em 73 d.C., quando finalmente conseguiram entrar em Massada, encontraram uma cena chocante. A maioria dos defensores havia cometido suicídio coletivo para evitar serem capturados e escravizados pelos romanos. Esse ato final de resistência e sacrifício marcou o fim da primeira revolta judaica e se tornou um símbolo de coragem e luta pela liberdade. Dispersão da população judaica. A revolta causou a morte de milhares de judeus, e muitos outros foram vendidos como escravos. Isso resultou em uma grande dispersão dos judeus, conhecida como diáspora. Comunidades judaicas começaram a se estabelecer em várias partes do Império Romano e além, espalhando a cultura e a religião judaica por todo o mundo conhecido. Para os romanos, a revolta foi muito custosa, tanto em termos de recursos quanto de vidas. Mas também serviu como um exemplo de punição severa para outras províncias que pensassem em se revoltar. Depois da revolta, a Judéia foi reorganizada. Ela se tornou uma província diretamente governada por um prefeito romano, e a presença militar foi reforçada para prevenir futuras revoltas.
Os romanos fizeram várias mudanças administrativas na Judéia após a revolta. A região passou a ser controlada diretamente por Roma e recebeu mais guarnições militares para garantir a ordem e prevenir novas insurreições. A revolta judaica foi um evento crucial na história judaica e no contexto do Império Romano. Foi marcada por confrontos violentos e devastadores, culminando na destruição do Segundo Templo e na dispersão da população judaica. As consequências dessa revolta moldaram a identidade e a prática judaicas futuras e mostraram a força do Império Romano em reprimir insurreições. E assim chegamos ao fim da nossa viagem pelo tempo, explorando a queda de Jerusalém e suas consequências devastadoras. Espero que você tenha gostado de aprender mais sobre esse evento histórico tão importante. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. E, claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Também queremos ouvir sua opinião. Deixe um comentário abaixo dizendo o que mais te surpreendeu nessa história ou se você tem alguma dúvida ou sugestão para futuros vídeos. A sua participação é super importante para nós. Muito obrigado por assistir e até a próxima!